A palavra inquisição vem do termo latino inquisitio, que quer dizer investigação. E se trata de uma instituição da Igreja Católica criada para julgar católicos suspeitos de pecados contra a fé. Gostou desse tema? Então já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Para entender o que foi realmente a Inquisição, é preciso que entremos no período histórico da Baixa Idade Média e conheçamos o contexto em que ela surgiu. Por que era necessário criar um tribunal para julgar os crimes contra a fé? O que estava acontecendo na Europa que demandava a intervenção direta dos bispos e religiosos da Igreja? Você quer saber mais? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? A Inquisição funcionou como um remédio para o sistema imunológico da Igreja. É possível dizer que ela, como organismo, também possui um sistema de defesa. No decorrer dos tempos, esse mecanismo sempre esteve suscetível a falhas. E antes que os tribunais inquisitórios fossem instaurados, o sistema imunológico da Igreja, digamos assim, infectado por uma doença autoimune, começava a interpretar até mesmo os membros do seu corpo como inimigos e acabava os destruindo por engano. Na época, de fato, a sociedade começou a reagir contra as heresias de forma muito desordenada, como linchamentos e arruaças, por exemplo. E pessoas inocentes acabavam pagando o preço por isso. Então, em sua sabedoria, a Igreja decidiu criar uma instituição para deter e controlar esse fenômeno social. Isso não justifica todas as arbitrariedades cometidas nessa época, né? E nem também canoniza todas as pessoas envolvidas nos julgamentos da Inquisição, ok? Nós precisamos reconhecer que, embora tenha sido boa para deter a violência e cumprir com a justiça, muitos abusos ocorreram durante a existência da Inquisição. A própria Igreja levou um tempo para descobrir qual era o melhor método para lidar com os hereges, errando antes, por exemplo, no episódio da Cruzada Albigense e enfrentando dificuldades depois para gerenciar a instituição que ela mesma havia criado, né? Sim, quando surgiu a ameaça cátara, cujo conteúdo se parece muito com a gnose dos primeiros séculos e com o maniqueísmo contra o qual lutou Santo Agostinho, concebendo dois deuses, né, um bom criador do espírito e o outro mau, que é criador da matéria, eles condenavam tudo que estivesse ligado à carne, desde os alimentos para o próprio sustento, passando pelas riquezas materiais, até as próprias relações sexuais. Diante de um clero luxurioso, mal formado e corrompido, o discurso desses ascetas aparentemente virtuosos era muito sedutor. Os verdadeiros cátaros, chamados de perfeitos, entre aspas, né, comiam muito pouco, eram pobres e celibatários e, por conta de sua vida austera, tinham o rosto magro. Sua vida, oposta à dos clérigos católicos, começou a atrair muitas pessoas. A grande massa de hereges, no entanto, não vivia como os puros. Para se salvar, ela recorria a um sacramento chamado de consolamentum. Depois de uma vida inteira no vício contra a natureza, praticando a masturbação, coito interrompido e até mesmo o aborto, a fim de não gerar mais indivíduos para esse mundo material, que era ruim, né? Os cátaros se redimiam às portas da morte por meio desse rito e para que não voltassem a pecar. Então eles se abstinham de comida e bebida numa prática suicida chamada de endura. As consequências práticas da doutrina cátara eram terríveis. Com a baixa taxa de natalidade e morte precoce dos puros, a população na Europa começou a diminuir drasticamente. Estatisticamente falando, é sabido pelas fontes primárias que morreram muito mais pessoas
vítimas da endura do que das fogueiras da Inquisição. Não fosse o bastante, os cátaros não se identificavam como tais. Funcionavam como uma igreja dentro da própria igreja, parasitando a hierarquia católica desde dentro. Em 1022, Roberto o Piedoso queimou na fogueira 12 cônegos adeptos da heresia cátara. Um deles era confessor da rainha e a tinha aconselhado a se abster dos atos conjugais com seu marido. Olha isso. Como se pode perceber, a iniciativa de caça aos hereges foi tomada pelos próprios senhores feudais. A igreja em si, enquanto hierarquia, não tinha tomado iniciativa ainda. Uma fonte primária relata que em 1114, feitos alguns prisioneiros na França, os bispos se reuniram para decidir o que fazer com relação aos hereges. Enquanto o concílio acontecia, no entanto, o povo decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Então, nós fomos ao concílio para consultar os bispos sobre o que deveria ser feito, mas nesse meio tempo, o povo fiel, temendo fraqueza por parte do clero, assaltou a prisão, arrebatou os prisioneiros, os colocou na fogueira do lado de fora da cidade e reduzindo a cinza os miseráveis prisioneiros, diz essa fonte, né? Esse tipo de comportamento por parte da população da Idade Média era uma reação ao caos social provocado pela heresia cátara. Era, porém, uma prova de que, de fato, o sistema imunológico da igreja se encontrava enlouquecido e era preciso, sim, dar um equilíbrio às coisas. Foi a partir disso que se instituiu a Inquisição, a fim de julgar com prudência, justiça e humanidade os casos de heresia que afligiam a sociedade medieval. Como o Estado não tinha instrumental teológico para proceder tais investigações, foi a Igreja a responsável por cuidar desse processo. E é importante saber que antes que a Inquisição Pontifícia fosse finalmente criada, os papas tentaram de vários modos diferentes solucionar a questão dos hereges. Primeiro, enviando pregadores às regiões mais problemáticas, a fim de dissuadir os hereges e convertê-los. Depois, por meio da Cruzada Albigense, quando o sul da França foi assolado por um conflito violento, no qual o norte do país se envolveu com intenções nada religiosas. Só mais tarde, o Tribunal do Santo Ofício foi definitivamente instalado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, gostou de conhecer um pouco mais sobre a história da Inquisição? Coloque aqui nos comentários para nós o que você achou do vídeo de hoje, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, dê um like aqui para nós, certo? Que Deus te abençoe. Salve Maria!